vamos tentar, de alguma forma, à luz do yoga e também de acordo com a minha percepção, não é? Abordar um pouco esse tema do apego. Então, antes de mais, sejam todos muito bem-vindos. Grato por estarmos presentes aqui, por partilharem este tempo connosco, todos, em grupo, nesta sanga virtual, neste momento, mas, acima de tudo, também bem presente em nós. Pelo menos eu assim sinto. E seguramente vocês também sentem. Ok. O apego. E se vocês repararem, eu coloquei atrás do apego, entre parênteses, desapego. Porque se há apego, também necessariamente tem que haver o oposto, o desapego, não é? Ok. Então, em relação ao apego. Todos nós temos apegos. Todos nós temos, de alguma forma, circunstâncias, fatores, hábitos aos quais não estamos apegados. A questão é que muitas vezes nós nem sabemos que não sabemos que temos esses apegos. Uma coisa é nós termos consciência que eu tenho este apego. Eu estou consciente que tenho esse apego. Outra via, outro aspecto é termos apegos, mas nós não estarmos conscientes que os somos. Ok? E por vezes a vida, através de uma pessoa, através de uma circunstância, através de algo que do nada acontece, não é? Faz-nos confrontar com, de repente, a iminência do objeto para o qual nós sentimos e nutrimos apego, ainda que de forma inconsciente, sai da nossa frente. E aí vem o resultado de a ausência do objeto do nosso apego estar a ter sobre nós. E sentimos o desconforto, sentimos uma falta, sentimos algo, não é? E sentimos uma falta, não é? E é aí que, eventualmente, nós nos tornamos conscientes do desconforto que, de repente, algo ou alguém que estamos habituados a ter na nossa vivência, deixando de ter, nós sentimos que falta algo. De repente, o objeto do nosso apego deixa de estar evidente, não é? Deixa de estar disponível. E, de alguma forma, isto que estamos a viver, a nível individual, a nível coletivo, a nível global, está em grande parte, em grande medida, se assim cada um tiver espaço em si para perceber, para ver, para ver mais além de, convida-nos a perceber também os nossos apegos. E acima de tudo os nossos apegos às nossas seguranças, ou às nossas ideias de segurança. Porque de repente tudo aquilo que nós estávamos habituados a vivenciar, a experienciar, está em stand-by, não é? E vêm todos os nossos receios que estão a seguir aos nossos apegos. Porque há apegos, mais cedo ou mais tarde, vai haver confrontos. Porque nós quer queiramos, quer não, quer reconhecemos isso ou não, vivemos num mundo, não é, que é transitório. Tal como o próprio corpo é transitório, não é? Neste momento, neste corpo, há células que estão a morrer, outras a regenerar, não é? O corpo está em permanente mudança. A questão é que muitas vezes nós vivemos as nossas vidas com as nossas mentes muito fechadas. Fechadas no sentido de estarmos muito confortáveis a viver uma vida baseada em certo tipo de fatores ou em certo tipo de estado de consciência ou de estágio de consciência. Não é? Tal como fazendo um pouco um paralelo em relação à nossa última reflexão que fizemos cá, não é? Em que andar é que eu vivo a vida, em que andar do meu prédio interno é que eu me estou a ver a mim e desde esse relacionamento comigo me relaciono com a vida. Não é? E eventualmente, aqui e acolá, as nossas vidas individuais, nossas entre aspas, vão-nos permitindo, vão-nos fazendo confrontar com oportunidades de nós percebermos os nossos apegos. Não é? E toda esta situação que estamos a viver está-nos a permitir
perceber muita coisa dentro de cada um de nós. A questão é se cada um de nós está consciente, se tem espaço em si para, apesar de tudo isto que está a acontecer, trabalhar dentro de si próprio, aprofundar-se em si mesmo, no sentido de haver cada vez menos fronteiras ou zonas exclusivas dentro de si próprio, para que quando esta onda passar, que também ela passará, nós possamos eventualmente estarmos a viver uma vida desde uma via interna ou desde uma clareza interna diferente. Não é? Se vocês quiserem objetivar um pouco mais o apego que vocês gostariam de ver abordado aqui, podem colocar nos comentários e ao longo desta partilha, deste convite à reflexão, eu vou lendo e vamos tentar examinar de alguma forma. Ora bem, isto à luz da ciência do yoga, tal como eu já tive a oportunidade de falar com vocês, e creio que em todos os grupos de yoga, né, isto está relacionado com as causas do sofrimento. Porque se nós temos apego, estejamos nós conscientes dele ou não, mais cedo ou mais tarde, nós vamos sentir o efeito dessa causa. E à luz do yoga, okay, as causas do sofrimento, tal como talvez há um ano atrás falámos, numa das semanas, no mês, creio, em fevereiro, do ano passado, a primeira causa do sofrimento humano é, se recordam, a avidya. E o contrário da avidya, no sânscrito, é vidya. A avidya é o eu não ter conhecimento, o eu não saber. É a ignorância, não no sentido de diferenciar aquilo que é bom e aquilo que é o mau, aquilo que é ético e aquilo que é menos ético, ok? Mas sim o facto de eu desconhecer, de eu não saber, ok? A avidya é o facto de eu não saber quem eu sou. A avidya é o estarmos ignorantes da nossa real natureza, da nossa real identidade. E se a avidya está instalada nas nossas vidas diariamente, vai funcionar como se fosse um filtro, como se fosse uma armação de uns óculos que está mesmo a pedir que haja umas lentes. Porque afinal ficam bem numas armações umas lentes de óculos. E agora há umas lentes que são XPTO, que fazem uns reflexos tão giros e tudo, não é? E porque há a avidya, então, porque a avidya está instalada no nosso dia-a-dia, ok? Gera-se então a propensão para nós construirmos identidades em torno daquilo que eu acredito que sou. E aí então entra o segundo klesha, a segunda causa da infelicidade do ser humano, que é a asmita. Okay? A asmita é todo o processo de construção da nossa pessoa, da nossa persona, da nossa personalidade. Okay? Desde se eu estou identificado exclusivamente aquilo que eu sou com eu sou este corpo, a partir daí vou construir identidades. Género, nome, ok? Religião, nacionalidade, família de sangue. E à medida que nós vamos crescendo, ok? Nós vamos reforçando cada vez mais e mais as nossas identidades. Ou seja, a asmita assume cada vez mais um papel exclusivo, fechado, que é ele a lutar na vida. Ele e a vida. Como se fossem duas entidades separadas. Sou eu e a vida. E a partir do momento então que nós estamos a viver a vida de acordo com as nossas lentes, com o nosso asmita, com as nossas características
da nossa personalidade bastante arraigadas e ativas, nós vamos viver a vida tendemos a vivê-la através do intelecto. E o intelecto parte a vida aos pecados de forma a guardar para si aquilo que faz sentido e a excluir e a evitar aquilo que não faz sentido e que até gera tristeza ou raiva, não é? Então, aquilo que nos gera prazer, conforto, é o terceiro colecha, a terceira causa da infelicidade ou do sofrimento. E isso chama-se raga. Na ciência do yoga, raga. Raga é tudo aquilo que nos gera prazer, que nos traz conforto. Seja um pedaço de chocolate, seja uma roupa, seja o telemóvel de topo de gama, seja o urso peluche que desde pequeno guardo comigo, seja o que for, seja uma pessoa, seja alguém de família, ok? Quando nós não estamos conscientes do grau de relacionamento que nós nutrimos para com o outro, nós tendemos a gerar apego. Porque, no fundo, o nosso ser real sabe do quão efêmero é tudo isto que estamos a viver com os nossos sentidos. Mas se nós tendemos a viver a vida de costas voltadas para essa verdade com V grande, mais cedo ou mais tarde a vida vai nos confrontar com aquilo que nós não queremos reconhecer dentro de nós. Ou seja, vai-nos confrontar com, de repente, a ausência do objeto ou da situação ou da pessoa que nos traz prazer ou conforto. Ok? Então, raga é tudo aquilo que nos traz um aporte positivo, entre aspas, no sentido de nos gerar felicidade, de nos gerar prazer. Ok? Por outro lado, e visto que estamos a viver a vida baseado na faca, no intelecto que parte a vida aos pecados, que guarda e que foge ou evita, também, de uma forma muito natural, se damos valor a um prato da balança, quer queiramos, quer não, o outro prato também está presente nas nossas vidas, porque vivemos num mundo dual. Dia, noite, sol, lua, eu, tu, não é? Então aí entra o outro prato da balança. Devecha. E devecha é tudo aquilo que nós vivemos e que, ao relacionarmos-nos com, nos traz uma sensação de aversão ou de repulsa. E de tal forma, às vezes gritante, que nós tendemos a reagir, a evitar, a negligenciar, a desprezar. Ok? Então já temos aqui dois pratos da balança. Por um lado, aquilo que nos gera raiva ou aversão também é uma forma de apego. Nós estamos apegados a uma ideia fortemente enraizada em nós próprios que nos faz perceber o outro lado, não como o outro lado é, mas de acordo com o significado que o outro lado tem para nós. Não para nós enquanto ser profundo, mas para com a nossa armação. E nesse caso a armação vai incluir não apenas o processo da identidade, ok? Mas também o facto de eu desconhecer aquilo que eu sou. Até aí tudo bem, não é? Ok, mas eu tenho o direito de viver a minha vida de acordo baseado com aquilo que eu gosto, com aquilo que não gosto. Ok, cada um está de alguma forma a viver a sua vida baseado nas suas características, que tenha ou não, de forma mais consciente, integradas no seu dia-a-dia. Mas o que é certo é que, de repente, do nada, a vida dá-nos fortes abalos. Não é? E o que estamos a viver neste momento é um forte abalo, não apenas individual, mas coletivo. E antes deste abalo coletivo estar a acontecer, certamente que todos nós, de uma forma ou de outra, com mais ou menos magnitude, já estávamos a atravessar e a viver os nossos próprios tremores de terra individuais. A nível social, a nível profissional, a nível familiar, não é?
Agora, uma coisa é quando nós sabemos que temos conflitos ou situações individuais que temos que trabalhar, mas que a vida, o ping-pong da vida, nos faz, ok, amanhã trato disto, eu quero é distrair-me, não quero olhar para isto. Outra coisa é, nestes momentos, a vida, entre aspas, obrigar-nos a parar. A parar. E quando nós nos vemos confrontados com essa obrigatoriedade de parar, não é? De repente vêm todos os nossos mas, vêm os nossos apegos, não só de repente a ausência de tudo aquilo que nos fazia estar distraídos, a viver a vida, distraídos de nós, o nosso mais profundo, e de repente nós somos convidados a parar. E perceber o que é que o facto de parar, o simples facto de pararmos, representa e contém em si como eventual consequência nas nossas vidas. E entram aí também os apegos. E se bem me recordo na sondagem que eu coloquei, creio que houve lá uma opção, e que acho que até teve mais do que um ok, não é? Um voto, do efeito espelho. E de alguma forma, toda esta situação está a funcionar como se fosse um efeito espelho coletivo e individual. É que esta situação me está a espelhar. Ou seja, enquanto eu estou a viver, a relacionar-me com esta situação, o que é que o facto da situação me convidar a estar em casa, a estar mais aquietado, mais parado, o que é que esse aporte de tempo que eu tenho agora do nada disponível, o que é que eu faço com ele? E nesse aspecto, se nós tendermos a ocupar o tempo, mas com o jogo do intelecto, dos apegos, de raga, de devecha, sempre a borbulhar, nós tendemos a entrar em parafuso. Não é? Mas quem está consciente da sua dinâmica interna de uma forma mais presente na sua vida, não tanto a nível de racional, mas experiencial, vai reconhecendo e vai aprendendo a olhar para dentro e a trabalhar consigo, no sentido de se dar conta das suas armações, no sentido de se desconstruir para ir de regresso a casa, à fonte, ao seu eu mais profundo. E aí entra então a possibilidade do autoestudo, da disciplina, da devoção, que cada um, a partir desse momento, reconhece e vive e respira, trabalhando consigo próprio, porque agora percebe, reconhece o quão importante é conhecer-se a si próprio em primeiro lugar. No sentido de, conhecendo-se a si próprio, poder redefinir as suas lentes, redefinir talvez a sua armação, a sua estrutura individual, que se calhar até aí estava durante 20, 30, 40, 50 anos, seja o que for, baseada em todo um acumular de instruções que vieram de fora desde pequeno e que a partir daí se formou a sua personalidade, ok? Mas eventualmente nestes momentos onde cada um se volta para si, tem uma oportunidade de se desconstruir. Não no sentido destruidor do termo, ok? Mas no sentido de perceber que realmente é este ruir de uma torre. Existe aquela carta do tarot que eu não percebo nada de tarot, mas gosto de por vezes ver as cartas e sou um curioso, digamos assim. Existe uma carta que é uma torre a ruir, não é? E quando uma torre cai por terra, pá, de repente é um grande choque, porque tudo aquilo que para nós era o seguro, o conforto, de repente cai por terra.
Mas, se vocês recordam de um conto, não é? Muitas vezes lemos cá um conto, aquilo... pois é, isto também há de passar. Nós não sabemos, a seguir de uma grande catástrofe, que nós etiquetamos e experienciamos na altura como uma catástrofe, não sabemos o que é que poderá vir de bom, de mais expansivo, a seguir a isso. Porque houve uma catástrofe, entre aspas, houve uma desconstrução de uma estrutura. E por vezes só pode haver espaço para algo novo quando o velho se desconstrói, para que finalmente haja espaço para um renascimento. Não é? Porque se até então os nossos óculos estão a ocupar tanto espaço, nós não temos sequer um motivo para procurarmos novos óculos. A questão é que muitas vezes durante a nossa vida vêm ter com a nossa visão situações que fazem com que as nossas lentes estalem. Não porque nós queiramos ou quiséssemos que elas estalassem, mas porque a circunstância externa nos confrontou com isso. Nos atirou areias para as nossas lentes. É? E muitas vezes elas tendem a estalar. E já que elas estalaram, às vezes são circunstâncias tão profundas que até a própria armação dos óculos é finalmente colocada em causa. Quem sou eu? Quando essa perguntas desse género, que funcionam como se fossem autênticas bombas internas, são acolhidas por nós com esta profundidade, quem sou eu? O que é que me trouxe aqui? Quais são os meus valores? O que é que me move? Quando essas perguntas são acolhidas, não apenas na mente, ok? Mas experiencialmente mesmo, a nível humano, tirarmos as armaduras durante alguns segundos, minutos, seja o tempo que for, e, ok, mas afinal, o que é isto? O que é isto? Há agora espaço para uma revelação diferente acontecer em cada um de nós. Porque até então, eram os nossos apegos que estavam a guiar as nossas vidas. E de acordo com os nossos apegos, assim nós íamos ao encontro daquilo que nos satisfazia aos apegos. Okay? Seja lá o apego que for. Então, o quão importante é cada um ter consciência da importância de avidya. Ou melhor, estarmos conscientes de avidya, da ignorância, para que possamos trabalhar em direção a vidya, o real conhecimento acerca do eu. Okay? E aí entra então, por exemplo, os yamas e os niyamas, o autoestudo, a reflexão, a meditação. O olhar para dentro. Não é? Porque isso vai nos fazer experienciar, vivencialmente, não é? Esse empoderamento interno. E vai-nos também, de uma forma consciente, mostrar os nossos dragões internos. Que são os nossos dragões, os nossos receios, as nossas sombras. E enquanto nós não reconhecemos os nossos receios, os nossos dragões internos, através do efeito espelho, lá está, mais cedo ou mais tarde, a grande mestre chamada vida vai-nos apresentar à nossa frente um espelho. Não é? E que espelho é este que nós estamos a viver todos juntos, não é? A nível mundial. Não é? E quão sagrada é esta oportunidade. Assim cada um tenha espaço em si para perceber o que estamos a viver como uma grande oportunidade de desconstrução, não apenas coletiva, mas antes de coletiva e individual. Porque os outros nós não podemos mudar. Mas nós podemos aproveitar os ventos da vida para percebermos que se calhar a embarcação coletiva onde nós temos andado pode não ser aquela mais ajustada para o ser real que cada um
de nós é. E aí, ok, dá valor a uma tábua. A uma tábua que até então tinha guardada nessa embarcação, mas fechada a 7 chaves ou esquecida dentro de um cacifo. E então aí aprende a desapegar-se da embarcação, dos hábitos, a reconhecer aquilo que tem, trabalhar sobre e com aquilo que já tem e a pular da embarcação. Sabendo que está com uma peça que para si faz sentido e agora lhe dá o devido valor. E todos nós temos peças dentro de nós, recursos disponíveis que nunca nos abandonaram nem poderão abandonar porque fazem parte daquilo que nós somos. A questão é, se nós estamos com as nossas lentes vermelhas, que nem sabemos que elas são vermelhas, que nem sabemos que as temos, e a partir dessas lentes nós estamos a viver a vida, nós vamos ver a vida baseado com as nossas lentes, com as nossas características. E neste preciso momento, à nossa volta, pode estar a acontecer situações azuis e vermelhas. Se as minhas lentes forem vermelhas, tal como eu já costumo dar este exemplo várias vezes, se as minhas lentes forem vermelhas e se à minha volta a vida me está a oferecer duas portas, uma vermelha e uma azul, eu não vou ver a porta vermelha, só vou ver a porta azul, porque para mim a porta vermelha nem sequer existe, porque eu estou fechado para essa porta. As minhas lentes vermelhas impedem-me de ver o vermelho à minha volta. Só vejo o contraste. Só vejo o pong, não vejo o ping. Mas se eu desconstruo as minhas edificações internas, as minhas estruturas, as minhas crenças, de repente deixo de ter sequer lentes. E vou ver a vida, talvez com outro espaço no meu olhar. E agora vejo que há duas vias. Não apenas a via da porta azul, mas também existe, está aqui esta porta. E damos-nos conta que ela sempre lá esteve. Mas até então, nós não a víamos, porque não tinha para nós qualquer tipo de significado. De acordo com as nossas lentes, tal como neste preciso momento à nossa volta e dentro de nós, temos várias vias. Mas de acordo com as minhas crenças, que eu me permito estar aqui e agora a atuar em mim, eu não vejo essas soluções que já lá estão, porque eu não tenho espaço para elas. E daí o facto de ser importante, não é? A autoanálise, a investigação, o autoestudo, a meditação no sentido de desembaciar as lentes. Durante uma meditação é muito bom, é muito fácil, porque parece não. A seguir à meditação, as nossas lentes, como se fosse um produto milagroso que alguém coloca nas lentes, depois desembacia. Mas passado uma hora que a meditação aconteceu, ou se calhar nem isso, lá vamos nós, para as nossas, entre aspas, vidas. E sem nos darmos conta, voltamos a preocupar o nosso espaço de atenção com essas características que nos turvam a atenção. Não é? Então, onde é que estão os nossos apegos, em primeiro lugar? Será que estão à nossa volta ou será que estão dentro de nós? Onde é que está o apego? Os apegos estão dentro de nós. Talvez uma questão importante seja: qual é a parte de nós que tem apego? É aquilo que tu realmente és ou é aquilo que tu escolhes ser? Porque se é aquilo que tu escolhes ser, ok, és tu que escolhes. Agora, se tu não sabes ser de uma outra forma, talvez haja aí espaço para... Mas quem és tu que tem esse apego? Se tu precisas desse apego para satisfazer o quê? Então temos aqui as primeiras 4 causas do sofrimento. A avídia, a ignorância acerca de quem eu sou,
Asmita, Raga, Dvesha e o último obstáculo, a última causa do sofrimento é o medo do desconhecido. Em última análise, o medo da morte. Porque quando a asmita está fortemente instalado no ser individual, o ser individual faz tudo, o ego faz tudo, a ideia que eu tenho fortemente acreditada de quem eu sou, faz tudo por se manter agarrada. O ego teme a ideia de deixar de ter controlo na vida. E isso, muito naturalmente, faz sentir medo da morte. Porque quem tem medo da morte é a ideia que eu tenho construída acerca daquilo que eu sou. Mas no fundo, o ego, aquilo que dá energia ao ego, o ego sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai desaparecer. Mas ele não quer reconhecer isso. Então vai construir ainda mais resistência, mais apego à ideia de trabalhar sobre si próprio. Ok? E de alguma forma, isto estamos a viver a nível coletivo e global, representa uma morte. Uma morte para diversas formas de estar, para uma forma de estar coletiva, alinhada com o todo, com a Terra. E estamos todos no mesmo barco. A questão é que também estamos todos no mesmo barco, mas também estamos todos no mesmo oceano. Porque afinal não poderia haver um barco se não existisse um oceano. Qual seria a finalidade de um barco se não houvesse um oceano? Nesse sentido, apego. Apego em relação a quê? Quem tem um apego? E podem até perguntar-me, mas não é bom ter apego? Claro que é. Apegos no sentido de nos ajudar a definir a nossa individualidade. Porque faz todo o sentido. Se isto para mim é válido e isto não é tão válido, eu sigo por esta via. Não tanto porque eu tenho apego por esta via, mas porque eu sinto que para mim esta escolha faz mais sentido. No sentido de não apenas eu passar o tempo, envelhecer, mas também de crescer. Mas isso é um apego, porquê é que não vais por este lado? Estás apegado a esse lado? Eu escolho ir por aqui. E está tudo bem. Tal como tu escolhes ir por aí, e está tudo bem. Não é? Este tema apego, eu creio que ainda foi há pouco tempo que numa sessão de yoga falámos sobre este tema. E foi sobre este tema, creio eu. E foi aqui na Covilhã. E andou um pouco, creio eu, se me recordo, em torno disto. Agora, quais são os nossos apegos? Deem-me feedback. Deem-me feedback. Perguntas mais objetivas. Ok, agora, Miguel, disseste tudo isso, mas em relação a isto, o que fazer? Por exemplo, porque este tipo de reflexão não trata do problema em si, do objeto em si, mas trata de convidar
aquele que tem o problema em si de olhar para si. Em vez de se perder nas pontas soltas, vamos diretamente à fonte, à causa. Não é? Em vez de nos perdermos nos efeitos, mas eu tenho isto, eu pego isto, eu pego aquilo, ok, mas olha para essa parte de ti que tem esse apego. O que é que isso te faz sentir? O que é que tu podes fazer em relação a isso? Não é? Porque uma coisa é termos apegos em relação a certo tipo de vício ou a certo tipo de objeto, não é? Algo mais sensível é nós sentirmos apego, não é? Para as pessoas que nos são mais próximas, por exemplo. E também apego para os nossos inimigos. Porque também é uma forma de apego. É claro que quem nos faz ou quem nos tira do sério, não estamos nem aí. Sentimos logo de vexa, no sentido da ciência do yoga, a versão, não estou nem aí, passa-me ao lado. Mas com a mesma intensidade com que nos passa ao lado aquilo, nós agarramos-nos às pessoas que nos acrescentam algo, que nos dão algo, que nos espelham algo. Não é? Sejam pessoas colegas, sejam pessoas de família, seja companheira, seja quem for. Mas no fundo, também o outro lado, antes de ser o objeto do nosso apego, também é um ser. É? Marta, como tomamos consciência dos nossos apegos? Estarmos atentos. Acho que passa muito por estarmos atentos. Estarmos a viver a vida desde um estado meditativo, um estado neutro. A questão é que muitas vezes nós tendemos ao longo do caminho andarmos a caminhar, mas a tomar mais para um lado do que para o outro. Ou a mantermos equânimes. Mantermos no centro. Estando a olhar não só aquilo que está à nossa volta, à frente, mas também o significado que aquilo que está a acontecer à nossa volta representa para nós. Como se fossem dois filmes que estão a acontecer. Um filme externo, pelos globos oculares para fora, e outro filme interno. O nosso tico e o nosso teco. O significado que nós estamos a perceber no exterior não está no exterior. Está no interior. Está em nós próprios. E se houver espaço para nós percebermos o significado das coisas que guardamos em nós, nós podemos perceber ou desconstruir, ou amar, ou cuidar, ou abraçar, ou perdoar, ou transcender estas características. Mas para isso tem que, de alguma forma, o indivíduo estar centrado em si, estar consciente de si, estar vulnerável. Vulnerável não no sentido de estar frágil, ou de se reconhecer fraco, mas vulnerável no sentido de não ter nenhuma armadura. De se permitir sentir todas as emoções, todos os sentimentos são bem-vindos. A questão é que muitas vezes, a minha perspectiva, atenção, é que nós tendemos a recalcar as nossas emoções com tampas dos nossos sentimentos. E é a partir desses sentimentos que nós tendemos a gerar pensamentos, palavras e ações. Então, quais são os tachos que nós eventualmente estamos a usar e que nós não estamos conscientes que
estão a deturpar ou que estão a limitar as nossas vidas. Não é? E como é que eu me torno consciente das minhas tampas? Não é? Isso será a própria vida a mostrar-nos. Isso será a própria vida a mostrar-nos. Assim haja, de alguma forma, uma atitude de receptividade e de estarmos abertos às coisas, estarmos centrados, estarmos disponíveis. Ok? Sandra, acredito que o apego é algo umbilical em várias matérias da nossa vida. Acredito que o apego é algo umbilical em várias matérias da nossa vida. Nesta fase, o entregarmos-nos à situação, aceitando, ajuda ao desapego. A questão é a ligação aos filhos, como controlar o medo, que também é um apego. Sim. E aí eventualmente entra a tal devoção. Entra a tal vulnerabilidade. Entra o reconhecermos que sim, que cada um de nós é uma embarcação individual que se partilha com o coletivo, mas que cada embarcação, que cada um de nós seja filho, seja filha, seja mãe, seja pai, não é? É uma embarcação porque estamos todos num oceano. Quão frágil é a vida, não é? E por vezes, quanto mais nós nos protegemos da vida, não é? Tendemos a gerar mais fricção, mais conflito, mais medo. Não é? É como se por vezes nós quiséssemos controlar o vento com um papagaio de papel. Como é que se pode controlar o vento com um papagaio de papel, não é? Entregarmos à vida de uma forma consciente, confiante, não é? Sentindo que tudo aquilo que nós fizermos, alinhados com o todo, de alguma forma, enquanto nós menos esperarmos, a vida nos retribui e nos gera força, confiança. Rui, poderá o apego ser a manifestação de uma memória inconsciente, consciente de uma experiência de desamor? Poderá o apego ser a manifestação de uma memória inconsciente, de uma experiência de desamor? Creio que sim. De desamor e também de amor. Não é? Lá está, o desamor, amor. E aí entra, lá está, o processo das nossas construções, da nossa personalidade, não é? É herdado muitas vezes, é construído não só nesta vida, na memória que nós temos de uma forma consciente ou inconsciente de nós nesta vida, mas também, quiçá, dos nossos ancestrais e que se repercutem neste momento em nós e que aqui e acolá estão dormentes, mas de acordo com os ventos que a vida sopra, puf, instala-se. De onde é que veio isto agora? Estava tão bem? Como é que me tornei tão reativo perante isto? Do nada. Não é? Daí, e respondendo novamente à Marta, que colocou como nos tornarmos conscientes dos nossos apegos, a importância de nós mantermos enraizados, centrados, conscientes, não só daquilo que está à nossa volta, dos laços, dos elos que nós mantemos para com os outros, atenção, mas também da forma como esses laços, por vezes, funcionam mais como preocupações, não é? Do que com ações amorosas ou de fé, de entrega. Não é?
Por isso é que de alguma forma com tudo isto, e estamos a falar agora a nível coletivo, não é? Que estamos a viver, é importante, ou é muito importante, cada um permitir-se ocupar este tempo no sentido de... Eu coloquei há pouco uma partilha no Facebook relacionada com o que fazer com tudo isto que está a acontecer, com tanto tempo, não é? Olhar para dentro, arrumar a casa interna, acolher tudo aquilo que o simples facto de olharmos para nós permite que venha à superfície. Todos os nossos dragões, os nossos medos, os nossos receios, todas as nossas conchas que lá estão no mais profundo, quando tu olhas para dentro, tu permites que elas venham à tona e acolhas nesse centro da tua atenção, permite que essa sensação venha e entre em diálogo com ela, não é? Trata por tu. O que é que tu tens para mostrar? O que é que tu precisas? Porque isso vai ajudar de alguma forma a perspectivar aquilo que nós não somos daquilo que está a observar, o observador em nós. E esse observador tem nome? É Joaquim? É Manel? É Josefina? Não, é um espaço de atenção, simplesmente. Porque o corpo tem um nome. Foi-lhe dado um nome. Mas nós não andamos com o nome na testa. Onde é que está o nome guardado em nós? Está na nossa memória. Mas nós não somos apenas a nossa memória. Nós percebemos que temos uma memória. O corpo é simplesmente, o nome é simplesmente uma palavra inventada, uma conveniência acreditada por nós ao longo dos anos, que nós fomos assimilando, não é? E quando de repente alguém diz, Miguel, eu olho para trás. Porque estou fortemente identificado com o nome Miguel, não é? Mas se nós aprendermos a cultivar esse espaço e atenção para connosco, nós aprendemos a valorizar e a cultivar um espaço interno para falarmos com os nossos dragões, os nossos medos mais profundos. E talvez sejam esses dragões, não é? Uma vez que sejam acolhidos, ok? Que nós possamos falar com eles, tornam-se umas asas de cada um de nós. E aquilo que até então nos fazia sentir medo, se calhar a concha abre-se e com o fio do entendimento nós, pérola a pérola, construímos um colar. E agora nós vestimos o colar, vestimos essa torre, essa identidade. Porque nós, para estarmos aqui a relacionar-nos uns com os outros, precisamos ter uma identidade. Precisamos ter um ego. Não é? A questão é quão inclusivo é o ego de cada um de nós. Quão alinhado está com a natureza essencial. Não é? Porque se nós tendemos a viver a nossa vida numa embarcação que nos arrasta com ela, se calhar nós obrigamos-nos a viver nessa embarcação. Mas se calhar essa embarcação já não está propriamente alinhada com aquilo que cada um precisa de viver na sua vida. No sentido de se autorrealizar e de se expandir, de crescer, em vez de apenas envelhecer. Não é? Crescer. Lá está a tal cruz, não é? A linha do tempo, não é? Horizontal do tempo, nascimento, morte, eventualmente, mas também outra linha vertical, a linha vertical do ser. Agora, em que ponto está cada um de nós? Ou estamos muito apegados à paisagem, aos fenómenos? Desenvolver e investir tempo na nossa capacidade de entrar dentro de casa e de ver o que é que está em casa, o que é que está a acontecer em casa, não é? Quais são as peças de mobiliário que estão a ocupar a casa. Porque aí nesse momento nós iremos estar a ver como estão as nossas lentes.
E de uma forma muito natural, trabalhando sobre nós, naturalmente nós iremos tender a ver os outros com outros olhos. Então eu diria, como perceber os nossos apegos? Tudo aquilo que nos gera desconforto está-nos a mostrar algo. E também, tudo aquilo que nos gera prazer também nos está a mostrar algo. Nem o 8 nem o 80, mas o facto de nós estarmos conscientes de como nós nos relacionamos com os dois lados é importante para nós termos consciência do nosso centro. E desde o nosso centro nós nos partilharmos desde aí, mas sem apegos a nenhuma parte de nós. Porque sabemos que afinal os outros também somos nós. Aquilo que eu via no outro também estava em mim, também está em mim. Aquilo que eu vejo no outro está em mim. E a partir daí, se calhar ver a dinâmica dos relacionamentos humanos, familiares, afetivos, com outros olhos. Com mais valor, com menos apego, no sentido eu preciso de ti para que tu me faças feliz. Sim, mais no sentido de eu escolho partilhar-me contigo. Eu escolho caminhar a teu lado. É uma área bastante delicada, esta familiar, não é? Mas eventualmente ninguém é de ninguém. Por isso é que eu desejo que vocês, quando colocarem nas reflexões temas, sejam um pouco mais específicos naquilo que querem abordar. Daí eu ter colocado como tema desta reflexão, apego, desapego à luz dos colechas. Porque lá está, uma vez que cada um trabalhe sobre si próprio, vai-se dar conta daquilo que é realmente o apego. Porque até então nós temos uma ideia daquilo que é o apego. Não é? Mas a partir do momento que nós percebemos em nós, na dinâmica que temos com o outro, ou com a situação, ou com o objeto, algo que nos gera um sentimento de intenso, não é? Há aí uma oportunidade de objetivarmos um apego. Porquê é que eu fiquei assim com isto? Logo aí temos uma oportunidade de percebermos, espera lá, porquê é que eu estou assim com isto? Onde é que isto que está a acontecer me está a tocar? E a partir disto eu reagi desta forma. Até posso nem reagir, posso até, lá está, a tampa do tacho em cima e dentro de mim está um vulcão, mas a boca para fora, tão giro. Há muito tempo que não te via. Mas cá dentro está um vulcão. Ok, talvez naquele momento tenhas feito o melhor que tu podias fazer, ou que tiveste consciente de fazer. Mas talvez mais tarde, no silêncio da tua casa, tu fazes um trabalho contigo. Espera lá, porque é que eu reagi? Porque é que eu recalquei aquilo há bocado? E aquilo era o que exatamente? Aprofundar. Dialogar. O que é que isto representa para mim? Não é? Lá está a tal importância do autoestudo, do olhar para dentro, da inteligência emocional. Porque nesse sentido a inteligência emocional convida-nos através das emoções, escavarmos fundo. Não é? Porque a emoção é o combustível da vida. Para tudo aquilo que nós vemos, nós temos atribuído uma emoção. De acordo com a nossa memória, com o nosso passado. Mas neste momento podem estar à nossa volta situações, objetos, que podem ser a pedra filosofal para a tua criação, mas porque não a estás a ver com olhos
para ti passam-te ao lado. E vemos as coisas de acordo com a finalidade com que elas foram criadas e de acordo com aquilo que nós estamos, com o hábito que nós temos para com elas. Mas se nós nos abrirmos a uma dimensão diferente dentro de nós, nós percebemos tudo à nossa volta, mas com um outro olhar. Afinal, tudo é uma possibilidade tremenda. Quando nós nos abrimos à possibilidade que cada um de nós é. E isso não implica deixarmos de nos importar uns com os outros. Antes, pelo contrário, vamos sentir naturalmente cada vez mais um sentimento de pertença. Não apenas de uma família de sangue, apenas, que também tem, claro, obviamente o seu valor, não é? Mas uma família imbuída num espírito de harmonia, de união, somos todos um oceano. É claro que cada um experiencia-se como uma gota. Mas no fundo, todos nós estamos aqui conectados uns com os outros. E uma experiência disso mesmo, não é? É esse grande efeito espelho. E é este vírus que anda para aí a assolar a Terra. É graças a esse efeito espelho também, quem assim tem olhos para ver, no meio de todo este caos, todo este sofrimento que está a acontecer, a tremenda possibilidade do ser humano se reconhecer como uma família. Uma humanidade. Não é? Porque até então cada um tem em si a ideia de uma humanidade em si próprio. E desde essa ideia vive a sua vida. Ok? Carla, Tina, boa noite. Souber é que os vi. Mas espero que de alguma forma tenha conseguido levar um outro olhar ou um outro espaço às vossas questões que Marta, Sandra e Rui partilharam. Grato pela vossa partilha. Sendo que o apego dos apegos, da minha perspectiva, é o apego que nós temos à ideia daquilo que eu sou, daquilo que cada um é. Esse é o apego dos apegos. Esse é o pai de todos os apegos. A ideia, fortemente acreditada, que cada um tem acerca de si. Porque é a partir desse apego que se vê a si e aos outros, seja os outros quem forem. O apego à ideia que guarda de si. E às vezes é tão preciosa essa ideia que estamos dispostos a fazer tudo e mais alguma coisa para a proteger. Então, não nos levarmos tão a sério. Não nos levarmos tão a sério. Sorrir. E ver o que fica. Não é? Pousar a armadura e ver o que fica. Não é? Porque a vida cuida da vida. Ainda que muitas vezes nós, num momento, nos seja desafiante perceber isso. E se nós, quanto mais nós nos abrimos à vida que nós somos, não é? E nos entregamos a isso que somos, mais sincronicidades, mais harmonia nós vamos vendo à nossa volta. Porque a vida fala com a vida, de acordo com a dinâmica, com a frequência da vida que cada um de nós está a ser, com a vibração de cada um está a ser. Uma coisa é vibrarmos a partir do medo. Outra coisa é vibrarmos a partir de um sentimento harmónico, onde pensamentos, emoções, energia estão em conformidade e em harmonia com o todo. Rui, palavra passe, desidentificação. Desidentificação com o quê? Não é? Mas sim, da minha perspectiva, desidentificarmos-nos com ideias acerca de nós próprios, em primeiro lugar. No sentido de haver, a partir daí, espaço. Porque lá está. Uma fatia de pizza
pode-se desidentificar da pizza. Mas se houver apego desta fatia de pizza à pizza maior, se houver aquele queijo derretido que está aqui de uma forma muito subtil, eu consigo me desidentificar. Ok? Mas de repente, quando nós menos esperamos, puf, a cola, o apego à ideia que eu tenho e que nutro entre isto e isto, puf, faz-me regressar aos mesmos circuitos, aos mesmos hábitos. Não é? Então, desidentificar sim, mas perceber, ter a minha perspectiva, o que é que para mim representa desidentificar e quais são os meios que eu coloco de mim para que esse processo aconteça. Qual é o agente em mim que eu tenho disponível para trabalhar sobre este apego que eu tenho, da ideia que eu tenho daquilo que se desidentifica e do elemento inicial. Fica aqui alguma coisa? Não é? Porque se fica aqui alguma coisa, quando nós mudarmos de contexto, regressamos ao mesmo sítio. Então, é preciso agirmos sobre este apego, esta cola, este queijo derretido que está aqui. Não é? Para que, agindo sobre isto, aí sim, há então um desapego. Um desapego em relação a algo em mim próprio. E trabalhando sobre mim próprio, não há necessidade de eu me desapegar ou de rejeitar, seja lá o que for que está à minha volta. Mas não, eu agora, trabalhando sobre esse meu apego, a partir daí vou-me relacionar com o outro, seja o outro o que for, desde uma outra perspectiva. Porque havia apego e eu trabalhei nesse apego mais desapegada agora. Quando no fundo há apenas uma via diferente de me relacionar com a vida. Chamemos-lhe apego ou desapego. E nesse momento, apego e desapego deixam de ter influência ou peso. Porque experienciamos este prato da balança e também este prato da balança. E uma vez em harmonia, nós permitimos trabalhar no centro. E a partir daí nós vemos que cada um tem o seu direito de se expressar de acordo com o seu momento. Porque cada um de nós é um caminho único, sagrado e individual. Não é? De acordo com o trabalho que cada um de nós faz consigo, de uma forma muito natural, vai-se sendo quanto que à sua volta também abre espaço para que desconstruções ocorram à nossa volta. Porque agora não temos o mesmo apego para com elas. Não deixamos de estar presentes, mas agora num sentido mais solto, mais fluido, mais leve, não é? Sem que isso implique de abraçar, deixar de abraçar, ou de gostar, ou de estar presente, não, mas agora ganha ainda uma outra profundidade, esses afetos, na sua simplicidade, ganham uma outra humanidade. Não é? Muito bem, meus queridos. Se entretanto, durante os próximos minutos, durante o dia de hoje ou amanhã, o dia de hoje é um bocado mais complicado, não é? Podem colocar nos comentários algum insight, alguma tomada de consciência e eventualmente poderemos usar esse insight ou pergunta numa próxima reflexão que tenhamos aqui, está bem? Eu diria que para estarmos conscientes então desse centro, estarmos a vigiar e vigiar-nos a nós próprios. E temos algum tempo para isso agora, não é? Temos muito tempo, algum tempo para isso agora. Para abrirmos as nossas arrecadações, os nossos sótãos e ver os nossos dragões, não é? Quem ainda não viu
o artigo que eu partilhei aqui no grupo Yoga e Transpessoal, pode fazê-lo. Partilhei o do Hugo Maiota, acho eu, e é um artigo por acaso muito interessante, muito giro, não é? Mestre, o que fazer com todo este tempo? Então, perceber os nossos medos é reconhecer os nossos dragões. Percebendo os nossos dragões, temos capacidade e oportunidade de entrar em diálogo com eles, acolhendo tudo aquilo que o facto de olhar para eles nos faça sentir, não é? E dialogar com essas partes de nós, mas desde o nosso centro, neutro, sem armaduras, despidos de nós, falarmos com partes de nós. Agora temos é que nos despir de nós, despir das nossas identidades, das nossas ideias, não é? Porque se falamos connosco vestidos, há corrupção dentro de nós, há interesses. Se nós falamos connosco desde uma parte exclusiva, vamos deturpar em algum ponto alguma coisa. Observar-nos, mas desde um ponto equânime, despidos de nós, vulneráveis. Ok? Permitirmos que tudo passe. Tudo passe. Porque estamos vulneráveis, estamos abertos, receptivos. Não é? E a função de um espelho, de um vidro, é ser vulnerável a toda a forma de luz que o atravesse. Porque se o espelho está opaco, com algum tipo de luz ou de sujidade, a luz vai chegar aí e vai sentir uma fricção. Uma parede. Há aqui um apego a algo. E este algo vai batendo cada vez mais forte. Não é? Ora, se nós trabalharmos sobre as nossas lentes, nós vamos tender a torná-las mais claras, mais transparentes. E tudo pode passar. Sim, vamos sentir a emoção, mas agora, em vez de nós nos tornarmos na emoção, nós permitimos que ela passe. Yoga é isso. Yoga é Chitta, Vritti e Nirodha. Yoga é cessarmos a agitação da mente. A onda pode vir, nós experienciamos a onda, somos seres humanos, temos emoções, temos pensamentos, ok? Sentimos a onda, mas a onda vai passar. E tu permaneces no teu centro, desde o qual testemunhaste a onda. Quais foram os impactos que a onda teve em ti? E trabalhas naquilo que isto que passou te mostrou. Não é? Porque eventualmente a onda que se segue, tu saibas surfá-la, em vez de estarmos a sofrê-la. Então, vamos lá surfar. Ok? Meus queridos. Meus queridos, 11h11, acho que é uma boa hora para encerrarmos a sessão. Esta partilha, desde já grato pela vossa presença, grato por aquilo que eu sinto que vocês estão aí a partilhar desse lado, e resto de uma noite tranquila, serena, grato pela oportunidade de partilha, pela oportunidade deste mergulho e pela oportunidade de me partilhar com vocês desse lado, entre aspas, mas estão aqui.